Os projetos de extensão da Univale realizam uma série de ações sociais que impactam nas comunidades, trazendo benefícios a uma boa parcela da população catarinense. Por outro lado, os projetos e programas de extensão também permitem que professores e estudantes universitários vivenciem experiências de ensino e aprendizagem a partir do contato direto com a problemática social. É o que vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Hoje nós estamos recebendo a professora Cristiane Maria Riffel. Ela participa da gerência de projetos de extensão e cultura da Univale e também atua na incubadora tecnológica de cooperativas populares. Obrigada pela presença, Cristiane. Obrigada pelo convite. Bom, professora, já queremos entender logo de cara, estamos falando para a comunidade externa também, né? Então eu acho que esse termo projeto de extensão, ele é muito utilizado dentro da universidade, mas até que ponto as pessoas realmente entendem isso? Então a nossa primeira pergunta para você é, o que é um projeto de extensão? Bom, é uma pergunta complexa, né? Na verdade, assim, a universidade, ela é uma organização e dentro das suas características, né, a gente tem tradicionalmente o ensino, que é a sua, né, razão de ser, a pesquisa científica, né, e também a extensão. O que é a extensão? O que são os projetos? É justamente essa interface que a universidade estabelece com a comunidade, né? A ideia da extensão é que ela seja realmente esse diálogo, essa interação que a universidade, as suas áreas do conhecimento, estabelecem com a comunidade. É bem bacana a gente pensar que a discussão sobre a extensão como sendo uma área de atuação na universidade parte justamente dessa ideia da necessidade da universidade se abrir para as comunidades onde está inserida. Né? Então, os projetos, eles normalmente partem dessa perspectiva. Nós temos áreas do conhecimento, como jornalismo, como saúde, como enfermagem, enfim, várias áreas, e cada área vai, de alguma maneira, verificar, a partir dos diagnósticos que faz nas comunidades, de que forma pode contribuir pelo conhecimento científico, pela área de formação, com a melhoria da qualidade de vida das comunidades onde a universidade está inserida. Então, na verdade, a extensão universitária, ela é uma das... muitas pessoas usam essa expressão, o tripé, é um dos eixos de trabalho de uma universidade, que tem justamente essa ideia, aliar o conhecimento científico à melhoria da qualidade de vida das comunidades. Muito bom. Muito bem, professora. Quais os benefícios que os projetos de extensão trazem, tanto para a universidade quanto para a comunidade em qual ela está inserida? Bom, para a universidade, é justamente essa ideia da gente, a necessidade de a gente sempre ter esse compromisso social, né? O conhecimento científico, de que forma ele pode modificar, contribuir para que realmente melhore o desenvolvimento e a vida das pessoas. Então, para a universidade, é um importante exercício, né, de diálogo com as comunidades. Muitas vezes, o próprio ensino ou a produção do conhecimento, ele fica muito restrito ao âmbito acadêmico, né? Isso é uma questão histórica das universidades. Então, a extensão é justamente esse espaço onde a universidade interage, ela dialoga, ela verifica de que maneira esse conhecimento científico que vem sendo acumulado pela pesquisa, ele vai sendo também socializado com as pessoas, né? Então, para a universidade, é esse espaço justamente de troca de saberes, né, com as comunidades. A extensão também, e aí para o acadêmico, ela é muito importante porque, para os alunos, né, porque ele é, na verdade, a extensão é esse espaço onde o aluno vai exercitar, né, o seu conhecimento, onde ele vai entrar em contato com as realidades onde está inserido, né? Então, é uma forma de olhar para esse espaço, para esse território, para esse lugar onde o aluno está, onde a universidade está, e verificar de que forma a sua profissão também pode contribuir para melhorias e para o desenvolvimento das comunidades. Uhum. E aí, só respondendo a questão desculpa. das comunidades, Claro, né? Eu penso que
a universidade se beneficia até mais, às vezes, do que a comunidade, né? Mas a ideia é justamente essa, né? É ver na universidade uma parceira, algo com quem eles podem contar no sentido de, muitas vezes, solucionar dificuldades ou de aprimorar processos, tecnologias, processos de ensino, de formação. Então, para a comunidade, é também uma forma de parceria e de troca com a universidade. Cris, para a gente tentar aproximar mais e dar alguns exemplos, atualmente, quais são as principais áreas de atuação em que existem projetos de extensão funcionando? Né? Na verdade, a universidade, hoje, ela possui em torno de 70 projetos, né, em andamento. Né? Então, a gente tem os projetos de extensão, que tem essa característica de ser um projeto, uma atuação mais contínua da universidade, né? As áreas, na verdade, hoje a gente pode considerar que todas as áreas a gente tem projetos, né? Então, a gente tem projetos na área da saúde, a gente tem projetos na área do direito, na área da CTTMAR aqui, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, né? Tradicionalmente, a gente tem o maior número de projetos concentrados na área da saúde, mas hoje a gente percebe que outras áreas também se mobilizam justamente para fazer da extensão esse espaço de formação acadêmica, onde o aluno vai entrar em contato com as comunidades e aí vai poder... Isso contribui na sua formação e na sua forma de olhar o mundo. Eu sempre aproveito a oportunidade para lembrar que nós estamos aqui realizando um projeto de extensão com o programa Viva Voz, por exemplo. Né? Que na área do jornalismo é exatamente essa a proposta, né? Você produzir conteúdos que sejam relevantes e que transformem a vida das pessoas. Isso aí. Professora, o que isso agrega na carreira do acadêmico que participa de um projeto de extensão, além de fazer o seu determinado curso que ele escolheu na universidade, ter esse contato com a extensão, o que isso agrega no seu currículo? Essa é uma grande discussão hoje que se faz em termos de Brasil, né? Um movimento que está se fazendo, que é justamente essa discussão sobre a importância da extensão como um espaço de formação dos alunos, né? A universidade, ela não é só a sala de aula, né? Também não é só a pesquisa e justamente esse intercâmbio com a comunidade. Eu acredito que são vários os benefícios, mas eu particularmente penso que é esse olhar fora da sala de aula, né? De que forma de que forma a minha profissão que eu escolhi, essa área que eu escolhi para seguir como carreira, de que forma essa profissão ela pode contribuir para a comunidade, para a sociedade, sair mesmo da sala de aula. Me parece que a extensão é uma das grandes contribuições para o acadêmico é esse. Uma discussão muito importante também é que o aluno passe a ter um olhar mais crítico, mais sensível em relação ao contexto onde ele está inserido, né? Hoje nós temos, por exemplo, um grande perfil de alunos que trabalham muito, né? Trabalham, vêm para a faculdade, então né, nem sempre tem essa possibilidade de olhar realmente, de ter uma leitura mais ampla do contexto onde está inserido, dos problemas sociais, ambientais, econômicos. Então, a extensão tem essa perspectiva, né, de possibilitar ao aluno um olhar para além da sala de aula. Tá certo. Agora, eu já vou aproveitar e falar sobre uma situação que a gente está vivendo neste momento, né? Desde 2014, o Plano Nacional de Educação estabeleceu que todas as universidades brasileiras devem se comprometer com a inserção curricular da extensão, né, Cris? Eu queria saber o que isso significa na prática. Na verdade, essa como eu comentei, é um momento, né, importante que as universidades estão vivendo justamente porque o Plano Nacional vem dizer ou vem estabelecer que todos os alunos que estão nas universidades, de alguma forma, têm uma vivência com a extensão dentro da universidade. Então, hoje a gente está fazendo esse movimento de verificar de que forma isso é possível e é viável, mas a ideia é essa, que a gente forme um aluno, um acadêmico, um profissional cada vez mais comprometido com a sua realidade, mais comprometido realmente com as questões da sua região, da sua profissão, né? Porque muitas vezes a gente percebe que a vivência que o acadêmico tem, como eu já comentei, é pouca em relação a essas questões sociais, enfim, né? Então, a ideia é que a gente forme um cidadão cada vez mais ético, mais crítico, né? Que tenha um olhar solidário, que tenha um olhar cidadão para o contexto, né? Então, a extensão está sendo, né, pelo Plano Nacional, está sendo colocado como um requisito
para a formação. Então, quando eu me formo, eu atuei para a formação, para concluir a minha formação, eu atuei, fiz as disciplinas, né, como já estabelecido. Eu desenvolvi uma atividade de pesquisa, como a iniciação científica, e também desenvolvi alguma atividade na área da extensão, que pode ser de diversas formas, por meio de projetos, atuação em ações sociais, atuação, às vezes até ministrando um curso, uma oficina, algo que realmente o aluno vai utilizar o seu conhecimento aprendido na universidade e vai colocar esse serviço ou estabelecer essa troca com as comunidades. Eu quero só aproveitar, Lucas, e dizer que nós, professores, todos passamos agora por mais uma formação continuada e essa discussão esteve muito presente, né, Cris? E você que está aí envolvida diretamente com as questões da extensão, como é que você vê a Univale lidando com esse desafio? Porque é um desafio, né? Até porque a própria orientação do plano é mínima, né? Então, como fazer isso, eu acho que é o grande desafio, né? A universidade está nessa fase de sensibilização dos professores, né? Porque, na verdade, a própria execução do plano ou da meta, né? Que diz respeito à extensão, ela tem um período, digamos, onde a gente deve se organizar para cumprir, né? Que é até 2024. Então, a gente está nessa fase de sensibilização dos professores e justamente de discussão de como fazer, como nós vamos envolver todos os nossos alunos com as práticas em projetos, né? Porque nós temos um desafio enorme, que são os alunos, boa parte da universidade hoje é noturno, né? Então, de que forma a gente vai envolver de forma responsável os alunos em projetos? Porque também a gente não pode imaginar que simplesmente a extensão não é você ir ali, fazer uma ação e voltar, né? Ou, muitas vezes, até o pessoal confunde um pouco as coisas, né? Você faz uma ação social, algo pontual para a comunidade e volta. A ideia não é essa, né? A extensão universitária é justamente alinhar o conhecimento científico às demandas da comunidade. Então, a gente está nessa fase de sensibilização e de fortalecimento dos projetos que a gente já tem, né? O que nós temos e de que maneira a gente vai poder fazer isso. Só para exemplificar, né? Algumas universidades estão pensando em disciplinas, né? Que na universidade a gente está nessa fase de sensibilizar os professores para visualizar de que forma a gente vai fortalecer os nossos projetos já existentes, né? E também envolver as disciplinas, né? Então, aproximar projetos e disciplinas. Porque hoje o que acontece muitas vezes? Os projetos, eles nem sempre dialogam com as disciplinas. Às vezes é uma iniciativa do professor ou de um grupo de professores. Então, às vezes o ensino, a sala de aula, ela não estabelece essa parceria, ou não, né? O projeto é muito feito em outro horário, nem sempre um horário concomitante com as disciplinas. Então, a gente está fazendo esse movimento de sensibilizar os professores e pensar de que forma nós podemos aproximar a sala de aula com os projetos que a gente já desenvolve. Professora, para que isso aconteça, como é que é planejado um projeto de extensão antes mesmo dele vir a estar em funcionamento? O que é levado em consideração na hora de escolher como vai ser aplicado um projeto de extensão em uma comunidade? Essa é uma grande discussão, inclusive esse movimento que a gente fez, né, em julho da formação comunitária é justamente isso, né? O projeto ele tem que partir justamente de um diagnóstico, né, de um levantamento de demandas, né? Porque muitas vezes, historicamente, a universidade às vezes ela é até de certa forma criticada, as universidades, né? Porque muitas vezes se tem a ideia de que a extensão é estender o conhecimento para quem não o tem, né? E a ideia não é essa, né? Nós estamos justamente num trabalho de parceria. Então, o ponto de partida de um projeto, justamente o diagnóstico, é levantar as demandas das comunidades, dos territórios, e a partir dessas demandas, aí sim eu vou estabelecer um projeto, vou levantar as habilidades da minha área de conhecimento, de que forma eu posso contribuir com estas demandas. Então, mas o grande ponto de partida são os diagnósticos. Dentro da universidade, a gente tem um fluxo, né, que passa pelas coordenações, passa pela discussão com os professores, né, e aí depois é encaminhado à gerência. Mas o ponto de partida justamente é esse. Esse projeto ele tem que ser relevante para a comunidade, ele tem que partir de uma demanda que é social, não pode ser uma coisa só pensada pela universidade ou no âmbito interno e vamos lá e vamos fazer. Às vezes a comunidade não é a prioridade dela.
Então, vira aquela coisa do objeto de estudo. Do objeto né? de estudo. E aí até a gente, muitas vezes, até brinca, o professor Pedro comenta sempre, vira um estresse, né? Porque a comunidade nem sempre também está preparada ou com tempo para receber tantas demandas da comunidade, da universidade. Ok, nós vamos para o intervalinho, já voltamos a conversar com a professora Cristiane Riffel. Nosso assunto aqui são os projetos de extensão. Professora Cristiane Riffel, que atua na Gerência de Projetos de Extensão e Cultura da Univale. Muito bem, professora, de que forma que esses projetos de extensão, a participação dos acadêmicos nesse ambiente pode auxiliá-los a expandir os seus conhecimentos e até planejar uma nova área de atuação, ver além do que o mercado de trabalho pode ser? O projeto de extensão ajuda, né, nesse benefício, ajuda o acadêmico a planejar além do que ele vê do mercado de trabalho? Isso, acho que essa é uma importante contribuição, né? De maneira geral, a nossa formação, né, a formação acadêmica, muitas vezes ela é bastante voltada às questões das organizações ou, enfim, do mercado de trabalho privado, vamos colocar dessa forma, né? E a ideia da extensão também é um pouco esse olhar para outras questões, de que outras maneiras a profissão pode atuar socialmente falando, né? Então esse é um olhar importante que o acadêmico na extensão a contribuição está nesse aspecto de você ampliar o seu olhar, de você sair dos muros da universidade, né? E você ver o seu entorno, né? O que efetivamente acontece, de que forma a gente pode contribuir, transformar aquela realidade. Uma das questões que eu penso que contribui realmente a grande contribuição transforma a forma fica repetindo, mas transforma o jeito de olhar as questões relativas à profissão, né? Porque um exemplo típico em algumas áreas é justamente se olhar a minha profissão ela só é necessária no âmbito empresarial. Não, por meio da extensão eu posso verificar outras possibilidades, né, de contribuir com entidades, de contribuir com associações de moradores, com organizações da sociedade civil, né? Então, nesse sentido, ele se torna um aluno mais crítico, mais comprometido. Eu acho que isso é uma grande qualidade, mais crítico, mais comprometido e mais solidário, né? Uma visão mais realmente das demandas e como que eu posso contribuir profissionalmente para aquela área. Até é importante a gente esclarecer essa ideia de solidariedade. Às vezes as pessoas pensam que ser solidário é você dar alguma coisa para, né, simplesmente contribuir, sei lá, com algum objeto ou algum recurso nesse sentido, mas a solidariedade realmente é de você olhar para o mundo e verificar as dificuldades e as necessidades e poder contribuir profissionalmente com essas demandas. Cris, mas então acho que é a hora da gente dar alguns exemplos, né? Porque tem vários projetos muito bacanas que são desenvolvidos, alguns há muito tempo, inclusive. Dá um exemplo para todo mundo compreender melhor na prática um projeto de extensão. Eu atuo também na incubadora, né, de cooperativas populares, onde a gente faz um trabalho com os artesãos aqui da nossa região. E a gente teve uma oportunidade, uma das grandes, ao acompanhar os grupos de artesanato, a gente verificou que esses grupos, eles muitas vezes precisam de identidade visual, eles precisam de etiquetas, coisas básicas, né, para melhor apresentar os seus produtos, embalagens, enfim. Então, a gente, a partir desse acompanhamento, a gente fez uma parceria com o curso de design aqui da Univale, né, e o curso de design desenvolveu os alunos, né, de uma determinada disciplina, fizeram todo um desenvolvimento de identidade visual, embalagens e apresentaram aos empreendimentos. Então, para os acadêmicos de design, foi uma oportunidade de verificar que o design ele é aplicado em outras áreas, não só em grandes empresas, não só em grandes marcas, né? E que há, sim, necessidades de soluções do design para pequenos empreendimentos, alguns deles, às vezes, até informais, né? Certo. E uma coisa bacana também desse trabalho foi justamente pensar soluções
sustentáveis para as embalagens. Então, materiais reciclados, enfim, economia de recursos na produção e identificação dos produtos que vão ser comercializados. Então, esse é o olhar, né? Você começa a perceber que, no caso específico, o design vai ter outras oportunidades de atuação do que não, por exemplo, só grandes empresas, ou a própria aplicabilidade do conhecimento em outras áreas e áreas sociais que demandam muito. Muito bacana esse projeto. Professora, já que você citou um projeto, eu queria aproveitar para perguntar a questão da comunidade. Como é que, nesse momento, está a nossa região para receber esses projetos de extensão? É fácil aplicar um projeto na nossa região? Ainda tem alguma certa dificuldade? Como é que a comunidade interage, as proximidades aqui da Univale, pensando também não só em Itajaí, como em Balneário, em Tijucas e nas outras instalações da Univale? A comunidade é sempre muito receptiva, né, aos trabalhos da universidade. O que a gente tem buscado enfatizar bastante é justamente a gente ir buscar mapear as entidades que já atuam nas comunidades, né? Então, esse normalmente tem sido um procedimento metodológico, vamos dizer assim, né? Às vezes são entidades de associação de moradores, são postos de saúde, estabelecer parcerias com os órgãos públicos que já atuam nas comunidades. Então, basicamente, a comunidade, a gente pode dizer que é bem aberta ao nosso trabalho. Mas também a gente não pode abusar desse trabalho, dessa abertura, porque às vezes a gente percebe que muitas vezes a universidade vai com muita motivação, mas também às vezes acaba não podendo identificar, aliás, contribuir para resolver todas as demandas que a comunidade tem. Então, essa é um acordo, né, de trabalho, vamos dizer assim, entre universidade e comunidade que tem que ser bem definido o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer, até para que ambas as partes não se frustrem, né? Então, isso é muito importante, né? O que efetivamente a universidade pode contribuir, né? Então, isso tem que sempre ficar bem claro para a comunidade. Por isso que a gente enfatiza muito. Trabalhar com a comunidade é um trabalho que exige diálogo. A gente precisa conversar, apresentar, discutir efetivamente o que a gente pode fazer. Porque a gente quer fazer determinadas ações, mas não são essas ações que são as mais relevantes naquele momento. Bom, eu queria linkar agora com uma outra atuação sua, que é na incubadora tecnológica de cooperativas populares, né? Eu acho que ali vocês já devem ter uma articulação interessante, inclusive, para a realização de projetos, né, Cris? Isso. Como é que funciona lá? A incubadora, ela parte dessa proposta da universidade, que é justamente acompanhar e orientar os empreendimentos sociais na sua forma de organização, de gestão e divulgação, né? Então, hoje nós temos os trabalhos com artesanato, como eu estava comentando, com as cooperativas ligadas à questão do lixo, né, dos catadores aqui na nossa cidade, e a questão também da organização e pensar a questão da articulação das políticas públicas relacionadas a essa área. Então, a universidade trabalha no assessoramento aos grupos, a gente chama de grupos, aos empreendimentos que trabalham em regime cooperativo, né? Então, essa é a característica, né? E que são baseados no princípio que a gente chama de autogestão, que é ninguém manda em ninguém, né? Nós trabalhamos de forma coletiva. Então, ali a gente tem várias áreas do conhecimento envolvidas e é uma forma da universidade de contribuir para fortalecer esses empreendimentos, né? Para que eles se organizem, se fortaleçam, comercializem seus produtos e gerem renda, né? Então, isso é o objetivo principal, geração de renda por meio desse trabalho cooperativo. Para a gente só tentar fechar com a ideia também das ações dos diferentes ramos, das diferentes áreas do conhecimento, esse projeto, por exemplo, dos catadores, envolve que cursos, que conhecimentos? Olha, hoje nós temos na incubadora uma área importante que trabalha, vamos dizer assim, são várias áreas, mas assim, a questão da psicologia, né, organizacional, e a questão até da engenharia, né? Então, nós temos bolsistas da engenharia ambiental, alunos, né? Atuando na engenharia ambiental, ciências biológicas, né? Então, na verdade, são áreas que têm conhecimentos que contribuem para
assessorar de melhor forma a questão relacionada aos catadores, as cooperativas, que hoje em Itajaí fazem a separação e a triagem do material que é fruto da coleta seletiva. Então, nós temos várias áreas, né? Temos demandas para a área de direito, né? Que são áreas... isso é bem interessante. Então, se pega, no caso, uma cooperativa, como a gente está comentando. São várias as necessidades que a cooperativa tem. Então, ela vai sempre... novas oportunidades para novas áreas e tudo mais, até mesmo para a comunicação, né? Então, agora a gente está num momento de fazer uma identidade visual, de repente pensar um site. Então, nesse sentido, a cooperativa tem muitas demandas que a universidade pode contribuir para assessorar e para melhorar. Ok. Algo mais, Lucas? Temos tempo ainda? Acho que 1 minuto. Temos, então, Juni. Acho que vale uma, então, só para complementar esse assunto. Professora, em momentos de crise sempre se fala a parte de ser empreendedora, até já que você citou, eu queria aproveitar, como é que você analisa, com seu contato com a incubadora, os jovens hoje? Eles estão sabendo empreender, eles são criativos, eles estão preparados para o cenário atual em que a gente está vivendo, uma situação de crise, de ter que ser criativo, eles estão prontos para isso? Olha, essa é uma questão bem difícil. Eu penso que a questão do empreendedorismo é uma questão ainda muito também da formação. Acho que a universidade tem um papel super bacana, né, com as 2 incubadoras, né, no sentido de estimular. Porque, de uma maneira geral, a gente, como eu falei antes, a gente recebe um aluno muito focado em trabalhar em determinada organização, em determinada empresa. Então, acho que esse é um movimento que cresce, especialmente com o próprio acesso às tecnologias, né? Então, esse assunto ele acaba ficando mais presente no dia a dia do acadêmico, né? Então, é um movimento que cresce, mas ainda a gente percebe um certo receio entre os acadêmicos de empreender, né? Acho que tem a ver até com a fase da vida, né? Que o pessoal é muito jovem, então, às vezes, ficam bastante receosos em relação a essas questões. Mas acho que é um movimento que cresce muito até com o acesso à informação, né? Hoje a informação sobre empreendimentos e empreender é muito mais facilitada, né? Ok, eu acho que demos uma passada bem interessante sobre os projetos de extensão. Falamos também um pouquinho sobre a incubadora... Falamos também um pouquinho sobre a incubadora tecnológica de cooperativas populares. Então, a gente agradece à professora Cristiane Riffel, que ficou com a gente aqui esclarecendo vários pontos. Bacana esse trabalho, Cris. Parabéns. Obrigada. E eu também queria deixar os acadêmicos que quiserem buscar, né, que procurem os seus coordenadores, procurem saber mais sobre quais os projetos que a universidade tem, de que forma eles podem se engajar como voluntários, enfim, aqueles que tiverem interesse. Muito bom, é isso aí então, né, Lucas? Fechamos? É isso aí, muito obrigado, professor, e obrigado também a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.